A gente tem Abraão, que foi obediente a Deus quando Deus pediu para ele sair da terra dele. A gente tem Jó, que ficou firme no propósito e Deus abençoou grandemente, ok? Então a gente tem muito exemplo na Bíblia de pessoas que eu estou enviando aqui para outras pessoas para ver se chega mais alguém, tá? Então a gente tem diversos exemplos de pessoas na Bíblia que foram obedientes a Deus, que cumpriram aquilo que Deus desejava deles, e a consequência disso foi a bênção de Deus. Eu sei que ninguém deseja, ninguém quer ser desobediente. A gente luta todos os dias para obedecer, para ser obediente a Deus. Mas por que a gente faz isso? Primeiro, porque a gente tem uma recompensa no céu, né? Esse é o motivo que, que nos faz lutar a cada dia, é ter uma recompensa no céu. Isso é a maior bênção que uma pessoa pode ter. Só que enquanto a gente não chega no céu, enquanto a gente está nessa terra, Deus também tem o melhor dele para a gente. Deus ele tem o melhor para mim e para você. Em consequência dessa obediência. Em consequência de seguir e cumprir os mandamentos dele. Ok? No livro de Isaías, fala o seguinte, Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes, se você quiser, certo? E se você ouvir, comereis o melhor desta terra. Então veja, primeiro eu tenho que querer, depois eu tenho que ouvir, ou seja, cumprir. Não é só o ouvir, mas ouvir e cumprir a vontade de Deus, as ordenanças de Deus. Então eu vou comer o melhor desta terra, eu vou ter o melhor desta terra. Eu vou desfrutar das bênçãos de Deus nesta terra. É equivocado quando a gente pensa, mas no céu tem ruas de ouro, no céu eu vou ter tudo. Primeiro porque quando Jesus voltar, a gente vai reinar na terra, não é no céu. A gente vai reinar na terra, na nova terra que vai ser restaurada, ok? Só que enquanto isso não chega, Deus ele tem o melhor para a gente hoje, nessa terra, nesse momento, ok? Então, essa é a mensagem que eu quero falar com você hoje. A consequência da obediência a Deus é a prosperidade. Mas vamos aqui à nossa leitura, Deuteronômio capítulo 28. Começar do primeiro, tá? Os versículos hoje é um pouquinho mais longo, mas a gente vai começar do primeiro versículo. Deixa eu enviar para mais alguém aqui. Estou enviando. Pronto. Deuteronômio 28, começando no 1, diz o seguinte: Se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, seu Deus, e a todas as leis que hoje lhes dou, então o Senhor Deus exaltará a nação de Israel acima de todas as nações. Observe que ele já começa: se vocês obedecerem fielmente. Ok? Obedecerem fielmente. Ontem eu falei que Jesus ele mudou, né? Ele nos trouxe de uma outra forma a questão da lei das ordenanças, que foi amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Como a gente vai amar a Deus acima de todas as coisas? Observando no dia a dia o que é que meu coração está mais inclinado. As pessoas costumam pensar, o dinheiro é que aquelas pessoas ricas, elas não têm Deus, elas não olham para Deus. Tá, mas quantas vezes a gente olha para o nosso filho, quantas vezes a gente olha para o nosso esposo muito mais do que para Deus? Isso é colocar essas pessoas em primeiro lugar. Quantas vezes eu coloco o meu trabalho em prioridade? Se eu só penso em trabalho, se eu só penso em trabalho. Isso é colocar o meu trabalho em primeiro lugar. Quantas vezes eu penso apenas no dinheiro, trabalhar e receber o salário ali e faço o que eu quero, o dinheiro é meu. Isso é colocar o dinheiro em primeiro lugar, né? Então, quando Jesus disse amará o teu Deus acima de todas as coisas, é porque o teu coração, o meu e o teu coração tem que estar voltado para Deus em primeiro lugar todos os dias, certo? E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou falar mal, eu não vou criar mentiras, eu vou ajudar quando necessário,
Ok? Então, obedecer às leis do Senhor. No versículo 3, ele diz o seguinte: em consequência da obediência, veja, ele começou dizendo: se vocês obedecerem, se obedecerem, o que é que vai ocorrer? No versículo 2: as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, resultantes da obediência ao Senhor, seu Deus. Está aqui, Deuteronômio, capítulo 28, versículo, começando do primeiro. Você pode ler isso na sua Bíblia. Se vocês obedecerem, versículo 1, versículo 2, as bênçãos virão sobre você e os acompanharão, resultantes da obediência ao Senhor, o seu Deus. Mas continua, no versículo 3 ele diz: vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Isso quer dizer o seguinte: onde você estiver trabalhando, onde você estiver, seja na cidade, seja no campo, nesse caso da época para quem era agricultor, as bênçãos estarão lá onde você estiver. Os filhos do seu ventre serão abençoados, ou seja, a tua descendência será uma descendência abençoada. Os seus filhos serão filhos abençoados por causa da sua obediência a Deus. Veja o impacto que isso traz para a sua família. O impacto da obediência a Deus. Como também o fruto da sua terra, os seus rebanhos, as crias das suas vacas, das suas ovelhas. Isso fala de trabalho também. Para quem era agricultor, para quem era ali lavrador da terra. Então, tudo que você tiver, em consequência da tua obediência a Deus, Deus vai abençoar. Você é autônomo, Deus vai abençoar as tuas vendas. Você trabalha para alguém, Deus vai te abençoar para que você faça um bom trabalho. Você é empresário, empreendedor, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te abençoar, vai abrir as portas para que dê certo, em consequência da tua obediência. No versículo 5 diz assim: haverá bênção sobre os cestos de colheitas e o seu pão. Aqui fala de mantimento, aqui fala de suprimento na tua casa. Em consequência da tua obediência, vai ter mantimento na tua casa. No versículo 6 diz: haverá bênçãos quando entrarem, bênçãos quando saírem. Ou seja, em todo lugar, em todo tempo, em consequência da tua obediência a Deus, vai ter fartura, o teu trabalho vai ser abençoado, tudo que você fizer vai ser abençoado, em consequência da tua obediência a Deus. People Giovanni, feliz em ver você por aqui, meu amigo. Estamos fazendo devocional bíblico todas as manhãs, 6 horas e 2 minutos, tá? Hoje a gente está meditando sobre a obediência a Deus, ela resulta em prosperidade. Em prosperidade. E aí eu queria comentar com vocês uma história muito conhecida, que é a história de Abraão. Abraão, ele era uma pessoa rica, ele já era rico quando Deus chamou ele, né? O pai dele era uma pessoa muito rica. E em relação à prosperidade que a gente falou essa semana, ele era próspero na área financeira, porque ele tinha suas propriedades, suas riquezas, tinha servos para lhe servir quando necessário. Só que Abraão não tinha filhos. Sua esposa Sara era estéril, era uma mulher estéril e não podia ter filhos. Então, dentro daquelas áreas de prosperidade, para você ser próspero abundantemente, que a gente viu, que é a área espiritual, área financeira, material e emocional, provavelmente na área emocional, Abraão não era próspero. Porque imagine, na época dele, você ter filhos era um sinal de bênçãos, certo? Jacó teve 12 filhos. Abraão teve Isaac e Ismael depois. Então, você ter filhos era um sinal de bênção na sua família. Então, Abraão não teve filhos. Provavelmente, o seu emocional, tanto dele quanto da sua esposa Sara, era um pouco abalada. Então, ele não era próspero na área emocional. Na espiritual, provavelmente, ele era próspero porque ele tinha uma comunhão muito próxima com Deus. E financeiramente também ele era próspero porque ele tinha muitas
ele tinha fazendas, ele tinha servos, ele tinha recursos ali ao seu favor, tá? Mas na área emocional, Abraão não era próspero, justamente por não ter ali um filho, não ter um herdeiro para lhe suceder. Então, o que é que você não tem hoje de nenhuma dessas áreas, né? Financeiro, espiritual, material e emocional. Tá faltando alguma coisa? Você deseja alguma coisa que você não tem hoje? Claudiane, bom dia. Então, em consequência da obediência de Abraão, em consequência da obediência de Abraão, Deus o abençoou. Aquela área da vida dele, que era a área emocional, que não estava equilibrada, Deus supriu a necessidade, porque Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai de onde você está e vai para onde eu vou te mostrar. Lá eu vou te abençoar. Ok? Então, ele teve Isaac, seu filho. Deus completou as 4 áreas da sua vida e ele saiu por obediência a Deus. E ele foi pai de uma grande nação, né? A descendência dele, depois veio Isaac, Esaú e Jacó teve 12 filhos e começou a história de Israel. Mas foi consequência da obediência de um homem, de Abraão. Tudo começou na obediência dele. Então, a minha e a tua obediência, ela resulta em prosperidade. Nós lemos aqui: se você obedecer, as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, resultantes da obediência ao Senhor. Deuteronômio, quem estiver chegando agora, Deuteronômio capítulo 28, começando do primeiro versículo. A obediência a Deus resulta em prosperidade. Ok? No versículo 8 diz o seguinte: o Senhor abençoará os seus celeiros e tudo o que fizerem. Tudo o que fizerem será abençoado. O Senhor, seu Deus, abençoará na terra que dá a vocês. Foi o que eu falei, a gente não pode esperar uma vida próspera apenas no céu. Quando eu chegar no céu, eu vou ter uma coroa de ouro, eu vou ter andar em ruas de ouro. É bom ansiar isso, é ótimo. Isso nos conecta mais com Deus, isso nos faz ansiar pelas coisas de Deus. Só que Deus está dizendo que é nesta terra também que Ele vai te dar. Eu preciso obedecer a Deus acima de todas as coisas para validar o sacrifício que Deus fez por mim, que Jesus fez por mim. Ok? Aqueles que se dizem filhos de Deus, eles precisam cumprir os mandamentos do Senhor. Mas em consequência disso, em consequência dessa obediência que eu e você temos, que nós nos esforçamos todos os dias para combater a luta entre a carne e o espírito, em consequência disso, Deus te diz que Ele vai te abençoar. Onde você colocar as suas mãos, vai prosperar. Porque Deus, Ele é um Deus de bênçãos para mim e para você. Versículo 1, no início, ele se. Essa é a grande questão. Se você obedecer fielmente. Então, a meditação ou a reflexão que eu quero trazer para você nessa manhã é o seguinte: qual área da nossa vida, o reino do céu é de Deus, já tem um rei lá. Isso aí, aprendeu no Rema. Ele disse que iremos reinar nesta terra. Verdade, iremos reinar nesta terra. Deus nos colocou aqui para reinar, ok? Para tomar posse daquilo que Cristo já conquistou. Então, se a gente obedecer, então dessas 4 áreas, financeira, material, espiritual e emocional, dessas 4 áreas, o que não está fluindo na sua vida? Você faz essa autorreflexão, certo? E tenta alinhar com a vontade de Deus. Se eu não estou fluindo espiritualmente, se eu não estou conseguindo manter aquela comunhão com Deus, tira da tua vida, tenta identificar o que é que está causando isso e elimina da tua vida, para que você tenha uma vida espiritual próspera. Érica, bom dia, acordou? Que bom! Hoje a gente está falando sobre
a obediência a Deus resulta em prosperidade, obedecer os seus mandamentos e as suas ordenanças. Então, outro exemplo, se a tua vida emocional não está fluindo, você não está encontrando prosperidade na tua vida emocional, por exemplo, lá no caso de Abraão, que não tinha filhos, tenta entender o motivo disso e alinhar as tuas emoções às emoções de Deus. Ok? Alinhar as tuas emoções às emoções de Deus. É uma área muito crítica da vida das pessoas, é o emocional. Porque tudo nos abala e nos abala onde? Justamente nas emoções, nos pensamentos. Se alguém olha para mim de uma forma que eu não gostei, eu já vou começar a pensar coisas ruins sobre essa pessoa. Então é uma área muito delicada, a área emocional. Só que nós precisamos ter o controle das nossas emoções. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai ser próspero emocionalmente. E aí a gente fecha o ciclo das 4 áreas. Repetindo, para você ser próspero verdadeiramente não é riqueza, tá? Não é riqueza. A prosperidade bíblica é um equilíbrio entre a área espiritual, a área material, financeira e emocional. São 4 áreas para você encontrar, para você conseguir o equilíbrio da prosperidade bíblica, e Deus ele quer te abençoar nas 4 áreas. Certo? Se você é apenas rico, se você tem apenas riquezas, vai te faltar outras coisas. Vai te faltar a conexão com Deus, vai te faltar muitas vezes o controle emocional na família, que é uma área, a área familiar, uma área muito que nos causa muitos desalentos ao longo da vida, certo? Então a gente precisa ter essas áreas sob controle, para que a prosperidade, para que a bênção de Deus e tudo que a gente coloque à mão venha a prosperar, ok? Lá em Isaías, quando eu li, no versículo, Isaías capítulo 1, versículo 19, se você quiser e ouvir, comereis o bem dessa terra. Eu comecei falando sobre esse versículo. Se você quiser e ouvir e obedecer o que a lei manda, o que a Bíblia nos orienta, você vai comer o melhor dessa terra, ou seja, você vai ter fartura, você vai ter prosperidade em tudo que você fizer. Deus ele fala de obediência desde o início. Colocou Adão e Eva lá no jardim e disse, olha, você pode comer de tudo, só não pode dessa árvore aqui. E o que foi que aconteceu? A desobediência. Só que a desobediência ela foi causada por um engano. Né? Então, muitas vezes, quando a gente desobedece uma vontade, uma ordenança de Deus, é porque o nosso entendimento está nos enganando, está nos auto-sabotando. Então, talvez eu e você a gente esteja se auto-sabotando, isso está nos distanciando de Deus. Eva, quando ela comeu ali do fruto, ela se auto-sabotou, claro, enganada pelo pai da mentira, mas ela se auto-sabotou porque ela sabia a verdade. Ela sabia a verdade. Então, desde o início, Deus fala de obediência. Aí vem seguindo, chega no povo ali, que o povo já saiu do Egito. Tudo que Deus fala é obediência. Se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. É o que Deus deseja para mim e para você. Bom dia, Léo. Tudo bom, meu amigo? Estou falando hoje aqui no nosso devocional sobre obediência a Deus resulta em prosperidade. Então, veja. Deixa eu ver se eu encontro aqui Deuteronômio capítulo 8. Foi um devocional que a gente fez essa manhã também, essa semana. Deuteronômio capítulo 8, versículo 10. Versículo 6. Diz assim: obedeça aos mandamentos do Senhor, seu Deus. Andem nos seus caminhos e não deixem de temê-lo. Então, o tempo todo Deus está dizendo isso para a gente, assim como foi com o povo. Mesmo assim, o povo ele não obedece. Mesmo assim, eu e você, muitas vezes, a gente foge da vontade de Deus. Então, a gente impede que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas pela dificuldade que nós temos de obedecer ou de seguir fielmente. Mas se eu e você, a gente consegue fazer isso, glória a Deus por isso, na minha e na tua vida. Porque os frutos vão vir. O que você fizer vai ser abençoado. Onde você colocar a sua mão vai prosperar.
certo? Essa é a meditação que eu quero trazer nessa manhã, nesse devocional. Agradeço a todos que aqui chegaram. Que a gente possa nesse dia ter um coração voltado para Deus ali, para entender, Senhor, onde é que eu ainda estou errando? Qual ponto que ainda não está te agradando na minha vida? Para que a gente possa alinhar, para que eu e você possa alinhar as nossas vidas no propósito de Deus. Pergunta a Ele, conversa com Ele, faz a tua oração nessa manhã e diz, Senhor, eu quero saber, me ajuda a entender. Me ajuda a entender qual o ponto da minha vida que ainda não está alinhado à tua vontade. Tá bom? Agradeço aí a tua participação. Se você puder tirar aquele print, compartilhar, convidar os teus amigos nas redes sociais, tá bom? E aí, amanhã, novamente, 6 horas e 2 minutos, estaremos aqui com uma nova mensagem de Deus para você. Amanhã é sábado, eu acredito que eu vou fazer amanhã, se não só na segunda, mas aí eu aviso, tá bom? Obrigado, que Deus abençoe grandemente o teu dia e que você seja próspero, obediente a Deus em primeiro lugar e que essa obediência na tua vida resulte em prosperidade em tudo que você fizer, tá bom? Deus abençoe o teu dia.